Viva São Everson do Califórnia! No sufoco, classificamos. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. Antes de qualquer coisa, os nossos parabéns ao gigantesco Givanildo Vieira de Souza, ao Hulk. Hoje é aniversário do Hulk, um dos maiores ídolos da história centenária do Clube Atlético Mineiro. Hulk, obrigado por tudo. A massa atleticana te ama. Você é um imortal da história do Atlético. A gente nunca vai esquecer o seu profissionalismo e a sua genialidade, tudo que você fez e faz pela nossa camisa. Mais uma vez, muito obrigado, tenha certeza que você é um ídolo eterno para a torcida do Atlético, beleza? Vamos lá, antes da gente começar a análise aqui, né, o Cabeça Fria, nosso quadro de análise aqui dos jogos, hoje vamos falar da derrota do Atlético no tempo normal, da vitória nos pênaltis com classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, eliminando aí o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Antes da análise do jogo, uma análise bem recheada, tem muita coisa importante pra gente falar, inclusive no pós-jogo, né, a gente vai passar pelo jogo, mas depois, né, falar sobre tudo que aconteceu depois do jogo também, as entrevistas e esse momento da temporada do Galo. Fica nesse vídeo até o final porque vai valer a pena, mas eu peço aquela moral de sempre, deixa o like nesse conteúdo, clica no joinha, rapidinho, ajuda demais o nosso trabalho, se inscreva no canal se não for inscrito, é só clicar aí no botão inscreva-se. Aliás, agradecer demais a todo mundo que se inscreveu nesses últimos dias, a gente bateu a meta de 50 mil inscritos, a primeira meta que a gente tinha aí para o canal para os primeiros 2 anos, né, foi cumprida aí, aliás, bem antes da gente chegar aos 2 anos de canal, né, o canal nasceu no dia 1º de maio de 2024, então temos 1 ano e 3 meses aí, e já estamos aí com essa meta cumprida dos 50 mil, agora é rumo aos 60, 70, daqui a pouco 100, e vamos embora, o céu é o limite. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui, concordando, discordando, mas respeitando aquilo que a gente faz aqui na cobertura do Clube Atlético Mineiro, beleza? Deixa aquele hypar aí embaixo também, caso apareça aí pra você, ajuda demais o nosso trabalho, considere se tornar sócio do canal do Frossar, membro, tem muitos benefícios legais, e claro, mande pros seus amigos, naquele grupo do WhatsApp, para ajudar a espalhar a palavra aqui, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de kto.bet.br. Aliás, ontem a gente teve uma live espetacular no Espaço KTO, lá no território do Galo, no bar ali logo em frente à Arena MRV. Foi muito legal, o estúdio móvel espetacular da KTO. E, pô, deu pra gente se divertir muito. Obrigado a todo mundo que colou também. A gente vai fazer outras, foi a primeira de muitas. Então, um grande abraço para todo mundo que estava lá no território, para todo mundo que acompanhou a live também aqui pelo YouTube. KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos e sempre, gente, joguem com responsabilidade, beleza? Aquela graninha que tá sobrando, nunca que tá faltando. E recado também dos produtos Carrijo, né? A tradição mineira que conquista o Brasil. Arroz é Carrijo, feijão é Carrijo. Vai na minha, leve produtos Carrijo para casa. Você e a sua família merecem, você não vai se arrepender. Agradecer também por esse presentaço aqui, cara. Ganhei ontem essa camisa da Galo Irlanda, né? O pessoal do consulado. Eu sou muito fã dos consulados, das embaixadas do Galo aí, Brasil e mundo afora. Ontem ganhei essa peita aqui, tá até com o meu nome aqui personalizada, Frossar aqui atrás. Então, pô, muito obrigado pelo presente, adorei. Vou usar não só hoje, como mais vezes. Viva o Galo sempre, em todo lugar do mundo. Bom, vamos lá. 22.653 torcedores na arena. Deixa eu ver se é isso mesmo, certinho. Um número interessante de torcedores do Bucaramanga também, né, cara? Eu fiquei surpreso com isso, achei que ia dar menos gente ali da torcida do Atlético Bucaramanga, não está entre os times mais populares da Colômbia, mas veio bastante gente, ouvi alguém falando em 500 pessoas, não sei se o número procede, mas realmente tinha bastante gente, muitas faixas ali, achei bem legal a presença de colombianos, um público razoável ali dentro de uma normalidade, o torcedor do Galo tá incomodado e veio de uma semana muito difícil também, até achei que poderia nem bater os 20 mil, então 22 achei um público razoável para um jogo, né, nesse momento da temporada. Vários problemas em relação ao reconhecimento facial, ao aplicativo, muito torcedor falando que o aplicativo sumiu, né, que o ingresso, perdão, sumiu do aplicativo, que o rosto não passou, com tantos problemas. Tomara que isso seja resolvido quanto antes, né, a tecnologia veio para ficar, ajuda a resolver a questão dos cambistas, que é um negócio que eu sempre tive muita raiva de cambista. Então assim, é para melhorar, mas claro, ontem foi muito ruim, é o início, a gente tem que ter uma certa paciência, mas o Atlético precisa, né, de fato melhorar a experiência do torcedor, o torcedor tem que chegar, tem que entrar com tranquilidade, é uma arena super moderna, a mais moderna do Brasil, então realmente esse tipo de coisa tem que funcionar, como é algo muito recente, a gente dá essa colher de chá, essa paciência a mais, mas a gente espera que seja resolvido o quanto antes, para o torcedor poder ir e entrar com tranquilidade na arena, curtir o jogo e depois ir para casa em segurança. Bom, vamos falar de campo e bola, né, passando pelo jogo aqui. O Atlético ontem foi a campo com
um 4-1-4-1 muito claro, né? O Fausto Vera voltou ao time, foi uma surpresa aí, e eu naquele vídeo de desabafo que eu fiz durante a semana reclamei muito disso, falei, cara, o cara tá aí, tá sem cabeça, não interessa, não chegou proposta nenhuma, é o único volante que o Cuca tem à disposição, tem que treinar e tem que ir pro jogo, né? Pelo menos é um cara da posição, fez uma partida irretocável, jogou muito, comeu a bola, não, mas é um cara da posição, é um cara que sabe minimamente o que fazer ali, né? Eu acho que já melhorou um pouquinho, simplesmente você ter um volante que é volante, apesar de, como eu disse, o Vera não ter feito um jogo maravilhoso, mas não foi o pior em campo também, longe disso, né? O Atlético, portanto, no 4-1-4-1, Everson no gol, linha de 4 padrão ali, claro, com o Caio na esquerda, porque o Arana estava machucado, está machucado, então Natanael na direita, Lianco, Alonso e Caio Paulista, que nem fez o pior jogo dele pelo Atlético, mas de fato não é um jogador que tem nível para jogar no Galo, com todo respeito ao atleta, pelo menos não na lateral esquerda, não dá, assim, um jogador que em vários momentos passa uma insegurança muito grande para o torcedor, e ontem o time inteiro estava inseguro, afoito, a gente vai chegar lá, mas ainda não me convenceu como reserva pro Arana, com todo respeito ao jogador, então o Caio foi o lateral esquerdo aí do time. Fausto Vera como esse único homem ali à frente da zaga no 4-1-4-1 e depois uma linha de 4 por trás do Hulk, né, que tinha o Rony aberto na direita, fez uma partida muito ruim ao meu ver, mas vamos chegar lá. O Dudu aberto pela esquerda também foi mal no jogo ao meu ver, muito mal, também vamos chegar lá. Por dentro ali você tinha na estrutura inicial, né, Scarpa e Igor Gomes, Scarpa um pouco mais do meio para a direita, Igor Gomes um pouco mais do meio para a esquerda e o Hulk como centroavante. Esse era o desenho tático do Atlético, quando o Atlético tentava construir aquele padrão do Scarpa baixando ali como um regista ali, né, pra construir lá de trás. Cara, assim, esse esquema, eu não acho que vai ser o esquema que o Cuca tô falando do Cuca aqui, né, porque a gente sabe qual que é o padrão tático que o Cuca gosta de usar, né, a gente vai falar mais do trabalho do Cuca mais pra frente. Não acho que o Cuca vai dar sequência a esse 4-1-4-1, mas assim, é um esquema que, se você tiver, caso chegue um bom primeiro volante, aquele camisa assim, você fala assim, esse cara aqui eu posso confiar, para jogar ali como esse homem à frente da zaga, e você tiver os dois meias interiores, que ontem foram Scarpa e Igor Gomes, que ajudam também sem bola, e laterais que marcam bem, um time voluntarioso, e pontas que também baixam para marcar, é um esquema que pode funcionar, cara, ontem deu para ver uma luz no fim do túnel, assim, não acho que o Atlético fez um bom jogo, tá, eu acho que o Atlético fez um jogo ruim, até porque a gente precisa conceitual, o que é fazer um bom jogo no futebol, o que é fazer um jogo ruim. Assim, dá pra dizer que ontem o Atlético não teve nada, não criou nada, não, também não. O Atlético teve, nos dois tempos, pelo menos um momento do jogo ali em que acumulou chances claras e poderia ter feito 2, 3, 4 gols com tranquilidade. Teve bola na trave, teve chance perdida cara a cara, umas chances inacreditáveis. Então, o Atlético criou alguma coisa. Mas o Atlético ainda tem problemas muito claros de organização de time. E aí a responsabilidade é do treinador, não tem como, né? O Cuca precisa entregar esse Atlético com um desempenho um pouco melhor, apesar dos desfalques, da dificuldade do time, o time precisa jogar mais bola. O Atlético tem uma dificuldade muito óbvia na marcação na entrada da área, que ontem, assim, nem foi um grande problema pela falta de qualidade do adversário, porque o problema estava ali. O Atlético tem um problema muito grande na construção ofensiva, a dificuldade que o Atlético tem para a bola sair do Everson e chegar num meia, num atacante com qualidade, é um negócio comovente, assim, a gente até tenta, né? O Cuca, no caso, tenta fazer o Scarpa baixando para construir lá atrás, exatamente isso que eu falei, jogando como um regista aí, que é o que eu já comentei aqui no Cabeça Fria também, mas aí você perde um cara criativo mais do meio para frente, enfim, não acho que vai ser assim quando ele tiver um time inteiro montado à disposição, com bons volantes ali, não acho que vai ser esse o padrão, mas pelo menos você viu alguma coisa, né? Era um 4-1-4-1 bem desenhado, com bola e sem bola, apesar desses problemas muito claros que o time ainda tem em relação à estrutura e à organização. E assim, um time claramente muito afoito, um time claramente ansioso, que não tá bem, não estava bem, e por isso a vitória não, né, a classificação foi muito importante para quem sabe virar essa chavinha, eu vou falar disso no final da análise, mas não tá bem psicologicamente, assim, o time não tem aquela tranquilidade para jogar bola, algumas coisas que são muito tranquilas de fazer para esses caras, são normais, ficam muito difíceis, um domínio, uma finalização, que, cara, quando você tá com a fase boa e tá tudo dentro da normalidade, o cara vai bater da forma mais óbvia possível, a bola vai entrar, vai ser um gol, e quando o time tá na fase ruim, os caras parecem ter dificuldade de fazer o básico. Então, assim, o Atlético realmente, eu vi uma ligeira evolução em relação à ideia,
Mas por que eu falei que pra mim não jogou bem? Porque jogar bem não é você ter uma ideia. A ideia tava ali. É você conseguir executar a sua ideia, né? E o Atlético ainda não consegue executar, muito por falta de peças. Essa questão da construção ofensiva passa muito por uma ausência de um volante. O Atlético não tem ainda, apesar de, pelo que eu disse, né? Repito aqui, o Vera ali já melhora um pouquinho, mas ainda não é o cara que o Atlético precisa, né? Então tem a questão das peças, tem a questão de estrutura mesmo, trabalho do treinador que precisa melhorar, e tem essa questão psicológica. A semana foi muito delicada, tem muita coisa séria acontecendo, muita coisa séria que aconteceu, e isso, claro, interfere ali dentro do campo. Então, juntando esse compilado, o Atlético não jogou bem na minha avaliação, mas pelo menos deu para ver ali que alguma coisa de ideia para corrigir, para melhorar, para dar um padrão para o time existia. Bom, o Galo começou tendo mais a bola natural nessa ideia de jogo que eu acabei de explicar aqui taticamente como que o time estava desenhado. O time adversário, com todo respeito, é muito fraco. Aos 3 minutos tem uma jogada que começa pela direita com o Natanael. Ele atravessa essa bola para o Dudu pela esquerda, ele até erra o domínio ali no primeiro momento, mas depois corrige, toca para trás, o Scarpa chega finalizando, uma finalização sem tanto perigo, o goleiro do Bucaramanga faz uma defesa sem grandes dificuldades. O Dudu, como eu falei, cara, é um cara que até aqui não fez nenhum grande jogo. Talvez o melhor jogo dele pelo Galo tenha sido a estreia contra o Internacional. De lá para cá tem sido um jogador assim que ele não tem demonstrado tanta entrega, tanta intensidade, e tecnicamente também não tem feito a diferença. Não tem sido um cara que tem conseguido encaixar e ganhar dribles, né, passar dos adversários. Finalizando também até aqui não fez grande diferença. Não foi até aqui também um meia para ajudar o time a ganhar tanta construção. Ontem, inclusive, depois das substituições, né, depois que o Coelho entra, o Dudu vira um meia ali nesse 4-1-4-1 junto com o Scarpa, passa a jogar um pouco mais por dentro, mas assim, na ação que ele poderia pifar o Rony ali, uma bola que o Rony faz o facão, ele acaba errando também. Os dois ali, né, erram um pouco o compasso e acaba não dando certo. Então é um jogador que até aqui não entregou bom desempenho, assim, e ontem fez mais uma partida apagada, ao meu ver. Nesse caso ele fez certinho, rolou para trás, o Scarpa finalizou e o goleiro fez uma boa defesa. Aos 8 minutos, o Caio Paulista toma um amarelo num lance que ele perde a bola do lado esquerdo. É o que eu falei, é um cara que, apesar de não ter feito o pior jogo dele ontem pelo Atlético, não me passa segurança para jogar ali. Acabou perdendo a bola, teve que matar o contra-ataque, pelo menos teve essa lucidez, né, de matar a jogada antes de gerar problemas ali para os jogadores que estavam atrás dele na organização defensiva. Tomou amarelo e paciência. Vamos na ordem cronológica aqui, sempre a colinha me ajudando. Aos 13 minutos, cara, o Scarpa achou um bolão pro Hulk, um bolão, e o Hulk saiu cara a cara com o goleiro, botou força demais na bola, a bola acabou subindo, saindo pela linha de fundo. O Scarpa, cara, é aquilo assim, qual o melhor Scarpa que a gente viu jogar com a camisa do Galo? Foi o Scarpa daquele início de trabalho do Milito, jogando como ala pela direita, entrando na área, puxando de fora para dentro, finalizando, pisando, cruzando. Até porque realmente, jogando pelo lado direito e cruzando com a canhotinha que ele tem, ele já provou que é muito bom jogador. No Palmeiras deitava e rolava fazendo isso, inclusive com bola parada. Mas, nesse momento, considerando aquilo que o elenco entrega, eu entendo as tentativas reiteradas do Cuca de fazer o Scarpa por dentro, cara, porque ele é um meia e ele tem qualidade pra jogar, assim. No elenco que você tivesse, assim, todas as alternativas, né, daria realmente para fazer o Scarpa na direita. Pô, eu tenho um bom camisa 10, eu tenho bons volantes para construir, meu meio de campo tá encaixadinho, joga o Scarpa na dele lá, como um meia mais pela direita, ou até como um ala mesmo, como ele foi com o Milito, que eu acho que vai jogar mais. Agora, com o elenco que o Cuca tem na mão, eu entendo a insistência com o Scarpa por dentro, né? E assim, baixando para construir lá atrás, ele tem qualidade para sair jogando. O problema é que você perde um cara mais na frente para estar mais perto dos jogadores de ataque. O Scarpa é um cara que tem boa finalização, de média distância, até de longa distância, tem um bom passe ali para colocar os jogadores na cara do gol. Esse passe pro Hulk foi um grande exemplo disso. Então é um jogador que para mim tem que estar perto do gol, né? Mas óbvio que para você ter o seu meio campista pensador ali mais perto do gol, você precisa que a bola chegue com qualidade até ele, né? Que é o problema grave que o Atlético tem justamente por essa falta de um volante construtor. Então isso é um problema, né? Vamos ver se agora, com a chegada dos reforços aí que estão dizendo que estão para chegar, etc. Vamos ver qual volante que está para chegar aí, qual que é o grande nome que o Vitor falou ontem na zona mista, né? Se o Scarpa volta a poder jogar um pouco mais perto da área. Eu gostei do jogo do Scarpa. Se você achou que o Scarpa fez um jogo horrível, eu respeito. Eu tava na arena, a observação de quem tá no estádio ela é sempre diferente de quem tá vendo pela TV.
né? Então, assim, eu gostei do jogo do Scarpa. Achei que ele fez um bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Tecnicamente, eu achei que ele foi bem no jogo. Nós vamos falar dele na questão comportamental, na questão da entrevista, etc., mais pra frente nessa análise. Mas, repito, eu entendo a insistência com o Scarpa por dentro. Acho que ele pode entregar mais por ali, mas em algumas ocasiões, como nessa bola pro Hulk, ele mostrou que tem qualidade. O Hulk, infelizmente, acabou finalizando pra fora. Só pra gente registrar, porque eu esqueci de mencionar antes, né? Houve vaias, né, de parte dos torcedores ali na Arena MRV pro Gustavo Scarpa, músicas, né, xingando ele ali, pro Rony, jogador que foi à justiça, depois retirou o processo na justiça ali contra o Atlético, e no intervalo do jogo xingamentos também direcionados ao Menin, e aí foi só Ei Menin mesmo, não sabemos se Rubens, Rafael, mas enfim, o nome ali da família dos principais acionistas do Atlético, houve de forma muito clara parte da torcida cantando aí, né, contra esses personagens. Isso aconteceu, a gente vai falar depois sobre a repercussão disso nos jogadores, quando a gente for falar das entrevistas pós-jogo. Aos 17, quem toma amarelo é o Fausto Vera, tendo que matar uma jogada de transição do Bucaramanga, uma jogada que começa quando o Bucaramanga retoma uma bola que o Dudu não conseguiu sustentar a posse, a bola entra pro Dudu ali já no nosso setor ofensivo, ele tenta alguma coisa, acaba perdendo a bola, e o Vera é obrigado a matar a jogada e toma o amarelo. Jogar com o seu volante amarelado é sempre um perigo. Até achei que no intervalo o Cuca poderia tirar o Vera e colocar um Ivan Roman da vida aí, mas ele manteve o Vera e não teve grandes problemas com isso, né? Ele conseguiu jogar amarelado sem complicar o time, sem tomar o segundo amarelo. Mas assim, cara, repito, né, o Dudu realmente tá abaixo, assim. O Dudu e Rony pra mim fizeram jogos ruins, jogo muito ruim, né? O jogo é um só pros dois. Fizeram um jogo muito ruim. Só que assim, o Rony, ele é aquilo, ele fez um jogo ruim, tecnicamente abaixo, tem uma finalização dele horrível, que ele tinha espaço para tentar dar o passe, tentar um drible, ele finaliza meio que caindo, fraco nas mãos do goleiro, umas bolas ele perdeu também, decisões erradas, tecnicamente mal, mas é aquele cara que se entrega, né? A questão da entrega do Rony, de brigar por cada bola, de correr, de dar opção o tempo inteiro, não mudou. Depois, antes da confusão, depois da confusão, sendo xingado, ele foi o padrão Rony do ponto de vista da entrega e um pouco abaixo do padrão dele do ponto de vista técnico, na minha opinião, no jogo de ontem. Achei que fez um jogo ruim. Agora, o Dudu é quem tá me irritando mais, assim, né? Claro, ainda é um recorte pequeno, vamos esperar, tomara que ele queime minha língua, mas até aqui eu não tenho visto nem bola e nem sangue, assim, no sentido, né, metafórico, claro, da palavra, no sentido de entrega mesmo. É um cara que em alguns momentos me parece meio mole no jogo, não tem aquele tesão pra jogar bola ali como deveria ter. Então, ali me incomodou. Essa bola que ele perdeu, umas outras também, achei ele meio destoante do resto do time, né? Precisa acordar, né? Porque realmente, qualidade a gente sabe que ele tem pra, cara, ir pra cima, encaixar bons dribles, né? Finalizar, chutar de fora, né? Dar opção mais pra jogar, né? Fazer um 2 ali, enfim, pisar mais na área. Um jogador que tem um potencial muito grande pra crescer no Atlético, mas ontem não gostei da partida que ele fez. Nesse lance aí acabou forçando o Vera a fazer a falta e tomar o amarelo. Aos 22 minutos teve um tranco no Rony ali dentro da área, que de onde eu tava ali do estádio eu achei pênalti, mas confesso que eu não achei o vídeo do lance pra rever depois, então posso estar falando que é uma grande baboseira, né? O Rony ficou lá no chão, pediu pênalti, o juiz não deu nada, o VAR não chamou, pode ser que não tenha sido nada mesmo, eu só vi ao vivo ali na hora do estádio, não vi replay, não vi o lance pela TV nenhuma vez, mas pra mim achei pênalti. E assim, tava com aquele climinha claro ali de que, pô, o Atlético tá melhor no jogo, tá criando chances, tá com mais presença no ataque, tá tendo volume, mas, né, é o Atlético, em algum momento isso pode dar ruim porque estamos criando e não estamos fazendo. Agora a gente entra num momento do jogo aqui, né, antes só mencionar que aos 26 eles finalizaram com perigo, uma bola que ficou um tempo ali rondando a área do Atlético, eles conseguiram finalizar, o Everson fez uma boa defesa, a bola ficou viva ali na entrada da área há muito tempo, que é outro problema também que a falta de volante ajuda a explicar. E aí logo depois, cara, a gente começa a ter um festival de chances claras do Atlético. A gente teve ali pelo menos 10 minutos, 15 minutos, que o Atlético teve pelo menos 5 chances claras, chances reais de gol, e acabou não convertendo. Por isso que eu falei no início da análise que eu não concordo que ontem o Atlético não criou nada. O time não teve nada. Teve. Se o Atlético dessas tantas oportunidades que teve, bola na trave, jogador cara a cara finalizando muito mal, tomando a decisão errada no último terço, faz 2 golzinhos, eu acho que ia ter meio que um senso comum, assim, de que houve uma melhora. Mas como perdeu muito gol e tomou decisões muito erradas, né, parece que o time não teve nada. Repito, não achei que jogou bem, perdão, justamente porque não foi eficiente, mas que teve algum volume, teve. Olha só, aos
20 e alguma coisa, não anotei precisamente aqui quando foi. O Alonso encaixou um bom passe entre linhas pro Dudu, foi coisa rara, mas esse passou realmente, quebrou a linha dos caras e caiu no Dudu. Dudu como um meia ali, o Rony fez o facão, o Dudu tentou o passe pro Rony e acabou não dando certo, a zaga cortou. Para mim os dois foram mal na jogada e no jogo como um todo, né? O Dudu e o Rony. Teve um escanteio cobrado pelo Hulk para trás, na entrada da área, o Scarpa chegou finalizando, finalizou bem até, o goleiro até meio que passa da bola, mas consegue fazer defesa, a bola sobra meio sem ângulo pro Rony lá pela direita, ele finaliza na rede pelo lado de fora, chance interessante também, chance até, dá para dizer clara assim, do Galo naquele momento. Aos 32 é o lance do Rony que eu falei que me incomodou. Ele recebe uma bola pela direita, cara, com muito espaço pra ir pra dentro, pra tentar o cruzamento, pra tentar alguma coisa, e ele finaliza meio que caindo, sem força na mão do goleiro. Então uma decisão errada de um jogador já dentro da área, uma chegada interessante também, tinha mais gente dentro da área. Aos 33, um minuto depois, o Natanael conduz pela direita, traz pra dentro, toca pro Dudu, é aquele típico lance que se o cara tá com a confiança em alta, né? O cara que é um atacante joga pela esquerda, ele vai puxar pra dentro e tentar botar no ângulo, fazer o famoso gol Kaká ali, né? Aquela bola que o Kaká adorava fazer na época dele de Milan, de seleção brasileira, aquela bola curvada buscando o ângulo, mas jogador sem confiança, o Dudu devolve pro Natanael, até um bom passe, o Natanael faz o movimento, né? Por trás ali, ou na frente, acho que foi por trás mesmo do Dudu, recebe a bola de volta e aí, cara, é o que eu tô falando de time sem confiança. Uma coisa que parece básica, que é o cara dominar, ele tinha muito campo pra dominar e finalizar, ele acaba atrasando um pouco, domina e finaliza travado, aquele típico momento ali que você vê que seu time tá sem confiança, que seu time não consegue executar as coisas básicas, assim, que em condições normais eles iam conseguir, bola caiu no Natanael, é dominar e dar no canto, se o goleiro buscar, beleza, mas é fazer o básico, o time parece que não consegue, assim, parece ter uma trava ali, que vem da cabeça, vamos dizer assim. Então, aos 33, olha a quantidade de chances que eu tô citando aqui, no intervalo muito pequeno de tempo. Aos 35, o Galo rouba uma boa bola no campo de ataque já, uma chegada com muita gente, o Hulk, né, conduz a bola ali no meio do campo. Tinha o Scarpa abrindo pelo lado esquerdo, tenta finalizar de fora da área, a bola acaba subindo demais e vai para fora, talvez o passe pro Scarpa fosse a melhor opção, mas o Galo chegava com muita gente, numa espécie de contra-ataque, né, já começou no meio campo, que a gente roubou essa bola. Aos 38, a gente perde um gol inacreditável, uma bola, vocês vão lembrar, longa lá pelo lado direito, o zagueiro do Bucaramanga tenta proteger para a bola sair pela linha de fundo, o Hulk consegue evitar a saída, fica, né, sem ninguém na frente dele, toca pro Rony ali, o Rony meio que de costas não consegue girar, não consegue devolver pro Hulk, não consegue finalizar, a gente perde uma chance claríssima. Então assim, estamos falando aí de pelo menos umas 5 chances claras no intervalo de 10 minutos. É por isso que eu tô falando, né? O Galo jogou bem? Não. O Galo não criou nada? Também não é verdade. Teve algum volume sim. E repito, se o Atlético faz 1, 2 gols aí nesses lances, provavelmente não ia tomar o gol que tomou logo depois, aquela bola bandida pelo alto lá, e iria para o intervalo ganhando de 1, 2-0. O jogo estava resolvido. No segundo tempo o time ia se soltar mais, perigava fazer 3-4 e ganhar o jogo com tranquilidade. Mas quando a fase é ruim, a bola não entra, bate na trave, o jogador não consegue fazer o simples, o jogador é bloqueado, o outro erra o passe, o outro não consegue finalizar cara a cara, então isso que vinha acontecendo e que aconteceu mais uma vez. E aí, gente, Clube Atlético Mineiro, né? Nada mais, só pegar o momento aqui. 44. Nada mais óbvio do que isso. O Atlético enfileirou chances, não conseguiu fazer o gol. Aos 44, uma falta lateral, a bola cruzada na área, a famosa bola bandida ali que, cara, pode acontecer. Era o Vera, inclusive, marcando o jogador do Bucaramanga, o cara sobe melhor, sobe mais alto ali, consegue o cabeceio no canto, sem chance pro Everson. Bucaramanga faz 1-0, um placar que não diz o que foi o primeiro tempo, né? O Atlético não foi um time brilhante no primeiro tempo, mas foi um time que mereceu vencer. A verdade é essa, o placar era bem mentiroso. Bucaramanga, que eu me lembro, teve essa chegada que fez o gol e a finalização da entrada da área ali aos 20 e poucos, no momento que o Atlético deixou os caras ficarem um tempo a mais com a bola. Mas o Galo foi melhor no primeiro tempo com o adversário e acabou sendo castigado ali e foi pro intervalo perdendo o jogo, né? Pausa aqui na nossa análise rapidinho pro recado do nosso parceiraço de sempre também, que é a Confiax, cara. Você que vai fazer uma viagem agora no meio do ano, ou no fim do ano, tá planejando a sua próxima viagem, entre em contato com a Confiax para fazer o seu seguro viagem. 45% de desconto no seguro viagem, cobertura completa, para extravio de bagagem, para assistência médica, cobertura 24 horas, vai na minha, faz o seguro para você viajar tranquilo, até o dia 31 agora, você tem 45% de desconto, isso para fechar o seu seguro, tá? A viagem pode ser depois, mas entre em contato com a Confiax
confiar que vale muito a pena para você viajar tranquilo. No intervalo de jogo, duas coisas relevantes, né? Os gritos lá direcionados à família Menin, enfim, parte da torcida xingando os acionistas do clube, né? Uma cobrança que é compreensível por tudo que vem acontecendo, por tudo que foi prometido e não foi cumprido até aqui. Pelo que eu me lembro, é a primeira vez que isso acontece na arena, então é algo relevante para a gente mencionar que de fato aconteceu. O Cuca faz uma substituição no intervalo, ele coloca o Coelho no lugar do Igor Gomes, e aí mantém assim, a estrutura do 4-1-4-1, com a diferença que o Coelho vai fazer a do Dudu, vai jogar mais aberto lá pela esquerda na dele, e o Dudu dá um passinho para dentro, fazendo esse meia ali ao lado do Gustavo Scarpa. Então o time taticamente não tem grandes mudanças não, mas melhora com a entrada do Coelho, porque o Coelho vai mais para cima, é mais agudo, parte mais para cima, dribla mais, tenta mais do que o Dudu. Vai errar, vai acertar, toma adesão errada, um passe mais forte aqui, outro ali, mas tentou bem mais, conseguiu fazer jogada de linha de fundo, conseguiu passar do adversário, e o Dudu continuou mal no jogo, né? Dudu tava realmente numa noite ruim, assim, ele mata uma jogada ali aos 7 minutos mais ou menos, que o Coelho faz uma jogada muito boa, mas depois o Dudu não consegue acompanhar. O time realmente melhorou com a entrada do Coelho, assim, claramente aquele lado passou a ter alguma agressividade a mais. O Dudu, mesmo mal no jogo, entra na área, jogando como esse meia, tá mais perto ali, né, da área, ele pisa na área aos 10 minutos, uma jogada do Coelho também pela esquerda, a bola é cruzada, o Dudu finaliza de primeira e a bola... Mentira, teve essa também, mas essa foi depois, só pra corrigir a ordem aqui. Aos 10, uma jogada pela direita, o Rony cruza na área, no segundo pau, o Dudu aparece para cabecear, a bola passa perto, trisca na trave ali, mas sai. Né, o time deles muito feio mesmo, assim, o Atlético dominando, porque o time deles tem uma dificuldade muito grande, técnica, é organizado, jogo sul-americano é sempre muito difícil, o Cuca trouxe de novo esse argumento, né, na entrevista coletiva, mas sim, tecnicamente é um time muito inferior ao time do Atlético, você via nas ações dos caras com bola, e aí sim essa jogada que eu falei, uma jogada pela esquerda do Coelho, mais uma boa jogada do Coelho, ele cruza, o Dudu finaliza de primeira e vai pra fora. Logo depois o Cuca mexe, coloca o Júnior Santos e o Bernard nas vagas de Dudu e Rony, que pra mim realmente foram mal no jogo os dois, né? Especialmente o Dudu, mas o Rony também, apesar de ter brigado, tentado, fez uma partida ruim, e o time melhorou mais um pouquinho ali com a entrada dos dois, apesar do Júnior Santos não ter feito grandes coisas, o Bernard também, inclusive, depois perde o pênalti, mas tem uma boa participação ali aos 20 e poucos num passe pro Hulk, que quase sai um gol também, numa bola que o Hulk cava, o goleiro bate ali nela, e depois o jogador do Bucaramanga tira em cima da linha. Mas depois dessas substituições, o Atlético novamente entra num momento em que tem uma série de chances criadas e poderia mais uma vez ter feito gol. Vamos lá para a colinha para eu citar aqui para não esquecer. Mais uma jogada individual do Coelho aos 20 minutos, um jogador que, né, olhando para o elenco do Galo hoje, é quem mais encaixa e acerta essa jogada de 1 contra 1. Ele tem drible, ele tem velocidade, em tese o Dudu tem essa característica, até aqui no Galo não mostrou. O Júnior Santos é mais de pôr na frente na força, mas também no geral tá devendo, acredito que em algum momento vai encaixar também, mas o Coelho é o jogador mais eficiente nesse 1 contra 1. Vamos ver agora, com a chegada do Biel, se isso vai poder ser visto no jogo do Biel também. Em tese, sim, né? Um jogador que tem essa característica, que joga também mais pelo lado esquerdo do ataque, se você olhar esse mapa de calor da carreira dele. Mas vamos ver, o Atlético precisa realmente de jogador com essa característica, porque nem todos que, em tese, têm a característica têm conseguido fazer isso até aqui. Aos 22, essa jogada que eu falei, o Hulk começa a jogada lá no meio muito bem, o Bernard dá um passe inteligente pro Hulk também nas costas da zaga, o Hulk sai cara a cara, né, tenta uma cavada, o goleiro bate na bola, depois o zagueiro tira em cima da linha. Infelizmente aquela bola não entra, a fase também, quando a fase é difícil, vou te falar um negócio, né? Tudo parece que dá errado. Logo depois tem uma bola na trave do Alonso no escanteio, cruzamento de escanteio bem feito, o Alonso faz o movimento certinho, cabeceia, a bola explode no travessão. Logo na sequência tem uma finalização de cabeça do Júnior Santos também, essa com menos perigo, a bola vem da esquerda, ele tenta antecipar, finaliza, mas a bola acaba subindo de novo. Então assim, cara, mais uma vez, o Atlético teve um intervalo do jogo ali em que fez uma blitz, menor do que a do primeiro tempo, é verdade, mas fez uma blitz, criou chances, acumulou chances para fazer o gol. E se o seu time tá dentro de uma normalidade, né, de energia, né, de sintonia, de tudo, de confiança, uma bola dessas pelo menos vai entrar, cara. Mas quando você tá na draga, seu time tá afoito, seu time tá nervoso, ansioso,
sempre vai dar alguma coisinha errada, né? E aí o jogo foi caminhando, o tempo foi passando, o Atlético, depois desses momentos que teve bons no jogo, perdeu de novo a concentração e não conseguiu criar mais chances claras ali para incomodar o gol do Bucaramanga, se perdeu de novo no jogo. Aos 40, o Cuca coloca o João Marcelo para tentar alguma coisa, e quando viu que não ia dar nada, ele já coloca o menino aos 47 ali, já para bater pênalti, né? A substituição claramente já pensando nisso. O menino entrou, faltavam aí 3 minutos para acabar o jogo, e inclusive, né, os acréscimos me irritaram também, e me irritam muito nas competições sul-americanas, né, Libertadores, Sul-Americana. Cara, assim, é outra lógica de cálculo de acréscimos, assim, não sei qual que é a orientação que a Conmebol dá aos árbitros, assim, eu não vou ficar chorando muito tempo aqui por causa disso, não, até está classificado, beleza, mas assim, o jogo parou muito mais do que 5 minutos no segundo tempo, mas muito mais. Os caras fizeram a cera quando dava, o goleiro caía no chão, o jogador caía no chão, e demorava para sair, e muita substituição. Tranquilamente, se fosse um jogo de brasileiro, Copa do Brasil, ou do Super Mundial, né, que eu vi a leitura labial lá do Gustavo Machado, da discussão do juiz ali com o Hulk, do Hulk com o juiz, o Hulk até tomou amarelo, a cena é muito engraçada, né? Quando o Hulk toma amarelo, ele muda a feição na hora. E o Hulk parece que estava alegando isso no Mundial, né? Que, pô, lá a gente via acréscimos de 14 minutos, 12 minutos e tal. Cara, se o jogo parou esse tempo, tem que dar. Tem que dar. É premiar o antijogo se tem um segundo tempo inteiro com a cera absurda que os caras fizeram e dá 5 minutos de acréscimo. Então, assim, me irritou também quando eu vi subir a plaquinha e falei, meu Deus do céu, tava na cara que o Galo não ia fazer o gol naquela reta final do jogo, né? Tava na cara que ia pros pênaltis, o cenário todo montadinho ali pra tragédia, a cara da tragédia tava, né? Todo mundo na arena tava sentindo isso ali. E aí, né, termina o jogo de fato, nada acontece. O Hulk toma o amarelo ali, tentando dialogar com o árbitro, reclamando que ele deu só 5 minutos. E aí, vamos pros pênaltis, né? Cara, no atual cenário, assim, considerando toda a pressão, né, toda a ansiedade do time que estava muito evidente, etc., eu acho correto o batedor oficial bater o primeiro, né? Você faz o primeiro, garante o primeiro e abre já com alguma moral ali para ver se você consegue já, né, que os caras percam o primeiro pênalti, já sair na frente para você ter um pouco mais de tranquilidade. O Hulk bateu o primeiro e fez, o jogador deles logo na sequência bateu e fez também, e aí começa o roteiro igualzinho ao roteiro dos pênaltis contra o Newell's na semifinal de 2013. Ontem foi 24 de julho, a gente lembrou, pensando na data do Galo e Olímpia, na final de 2013, dia maravilhoso, dia mais feliz da minha vida como torcedor, mas não teve como também não lembrar do Galo e Newell's, porque erramos, eles erraram. Foi exatamente assim em 2013, naquela ocasião, Jô e Richarlison perderam, os jogadores do Newell's imediatamente após perderam também as duas cobranças, e ontem a mesma coisa, ontem foram Scarpa, que bateu do jeito que ele bate mesmo, né, sempre, segundo ele na zona mista, do jeito que ele bate sempre não, do jeito que ele treinou para bater, ele estava confiante, estava tranquilo, segundo ele disse na zona mista, e logo depois o Bernard bateu mal, aquele pênalti a meia altura ali, se o goleiro acertar o canto, ele vai pegar. Os dois perderam, os jogadores deles perderam também os dois. O Everson pegou uma defesa muito importante também, muito bem feita, uma bola forte que ele consegue, né, ter uma velocidade de raciocínio muito rápida ali, velocidade de reação e fazer a defesa. O outro, o camarada, isola ali, né, tenta tirar a força da bola, tirar o peso da bola para botar ela no ângulo, a bola acaba subindo. Então muita semelhança realmente com as penalidades ali de Galo e Newell's, e aí depois o Gabriel Menino, que entrou para isso, bate um pênalti de segurança no meio, forte, o goleiro passa perto de conseguir pegar aquela bola com o pé ali, mas acaba fazendo gol, ainda bem o Gabriel Menino, e depois o Everson, enfim, foi o Everson, né? O Everson faz a defesaça, mais uma, a segunda dele, somando com o pênalti que o cara perdeu. 3 cobranças ali foram desperdiçadas pelo Bucaramanga, mas muito mérito do Everson. E aí ele bate o pênalti, bate muito bem. Eu perguntei isso pra ele na Zona Mista. A Zona Mista publicada no canal, pra quem não assistiu, vai lá ver, porque vale a pena, muita declaração legal. Ele fala, cara, eu percebi ali que o goleiro não ia sair, que ele ia esperar. Então o Everson basicamente só tirou um pouquinho do goleiro, foi um pênalti que ele direcionou um pouquinho só para a bola não ir no meio e encheu o pé. É o tipo da jogada que se o goleiro não for sair mesmo, se ele for esperar, não dá tempo de reagir para fazer a defesa. O fato de ser goleiro e estar batendo um pênalti ajuda muito também, né? O cara que é goleiro, ele tem uma facilidade muito maior para ler o goleiro adversário. E aí bateu bem demais, né? A gente lembrou, inclusive, na zona mista, o jogo contra o Boca, né? Ele falou que, confesso que eu não conferi a data, mas o Everson disse que acha que o jogo foi 21 de julho, o jogo contra o Boca, né? Da Libertadores de 2021, que o Everson também
pega muito nos pênaltis e bate o pênalti e faz o gol. Aquela cobrança de pênalti dele contra o Boca, um negócio impressionante, ele enche o pé no ângulo, né? Ontem foi um pênalti um pouco mais seguro do ponto de vista do local da trave, da baliza que a bola entrou, mas foi uma pancada também. E é pênalti, cara, pênalti de decisão, e é isso mesmo. Eu, pra mim, queria ver muito mais, inclusive, os batedores do meu time batendo pênaltis sérios, assim, cara, enche o pé. Enche o pé, se o goleiro adversário, né, der a sorte, tiver o mérito de ficar, esperar e conseguir chegar na bola, parabéns. Mas você bate um pênalti forte, tirando um pouco do goleiro, a chance dele pegar é pequena, né? Então, o Everson foi muito bem e, assim, precisamos falar de Everson, né, cara? Eu brinquei aqui na análise, no início da análise, na abertura, né, São Everson do Califórnia, porque, cara, muito ídolo, né? O Everson é um gigantesco da história do Atlético também, falei do Hulk na abertura do vídeo porque é aniversário dele, mas o Everson, assim, eu acho que existe uma discussão em relação a maior da história do clube, pelo que o Vitor fez em 2013, o Vitor naquela defesa contra o Tijuana, pra mim ele mandou embora o azar que estava impregnado no Atlético por décadas, assim. Então pra mim, o Vitor é o maior goleiro da história do Atlético em tamanho, em expressão, em idolatria. Agora, o Everson pra mim é o melhor que eu vi jogar, tecnicamente, e já tá na prateleira dos grandes ídolos, cara, dos grandes ídolos. É campeão brasileiro, é campeão de Copa do Brasil, é campeão de Supercopa, da parcela de contribuição dele muito bem dada em outras competições também. Falta uma competição internacional ainda pro Everson no currículo dele no Galo. Quem sabe esse ano venha essa Sul-Americana para coroar isso, e aí a gente volta a disputar a Libertadores no ano que vem. Mas assim, é um cara muito importante para a história do Atlético, um cara que tem uma história muito pesada no clube, que tem que respeitar, e é um goleiraço. Então, agradecemos ao Hulk aqui por tudo, por ser aniversário dele. Everson, muito obrigado, você também saiba disso. É um gigantesco da história do Atlético, é um cara de primeira prateleira, a gente é muito grato. Grande parte, a grande maioria, te garanto, da torcida do Atlético, as pessoas são muito suas fãs, assim, pode ter certeza disso. Sempre tem um mala, sempre tem gente aqui e ali, né, que vai ter uma ressalva, mas eu não gosto por causa disso, por causa daquilo. A gente sabe que tem muitas coisas envolvidas, inclusive nesse hate aí que o Everson toma muitas vezes, mas assim, gigante, gigante, e mais uma vez uma noite de ídolo do Everson, um cara que durante a semana também teve postura de ídolo. Você não viu o Everson envolvido em polêmica nenhuma, fazendo postzinho nenhum, fazendo nada, tá fazendo dele, sério, comprometido, um cara muito profissional dentro do clube, sempre foi um cara muito profissional, e sempre se entregou muito para a instituição. Então, mais uma noite para coroar Everson, São Everson do Califórnia, como eu brinquei aqui, como um ídolo, um cara muito importante pro Atlético e pra história do Clube Atlético Mineiro. Agora vamos falar aqui do pós-jogo, das entrevistas, muita coisa importante pra gente comentar, começando aqui pelo tom das entrevistas na Zona Mista. Eu gostei, tá? Num geral, do tom das entrevistas na Zona Mista, tem alguns elogios aqui que a gente precisa fazer. Gostei do tom adotado pelo Vitor, inclusive, porque o Vitor é um cara muito 12/8, assim, muito equilibrado, moderado, morno, né? Sem nenhum sentido pejorativo aqui na palavra. E assim, pelo menos ele foi transparente ao falar, cara, a gente teve uma semana muito ruim. O que me incomodou demais no meio de semana, e eu falei muito disso no vídeo meu do desabafo, foi o discurso adotado pelo Paulo Brax, e assim, claramente ele foi porta-voz ali, era o discurso que a SAF queria passar naquele momento, de que tava tudo bem. E eu tava com medo danado dos caras ontem irem pra Zona Mista com esse papo, cara, mas eu tava com medo colossal disso, os caras chegarem lá, não, gente, no meio da semana o que aconteceu foi uma crise que acontece em todo o clube, tá tudo bem, conversamos, nada aconteceu, nada demais, a imprensa que exagera, tava com medo de ver esse discursinho, mas não, os caras foram um pouou mais transparentes, o Vitor e os jogadores falaram, não, cara, foi uma semana de merda, não lembro se alguém usou essa palavra, tá, mas assim, tô trazendo pro bom português aqui o que os caras falaram, foi uma semana muito ruim, a pior semana de muita gente aqui dentro do Atlético, o que aconteceu não pode acontecer, etc, mas assim, vamos, quem sabe, usar isso para fortificar o elenco e tal, para quem sabe buscar uma virada de chave, etc. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, eu gostei disso, assim. Pelo menos não ficou enganando o torcedor com esse papo de que o que aconteceu foi normal, porque definitivamente não foi, né? Segundo ponto, ouvimos dos jogadores que, de fato, a presença do Rubens lá na Arena MRV, no vestiário, e a conversa que tiveram, deu uma acalmada mesmo, deu uma aprumada, e que a explicação foi coerente, que os caras entenderam, e que os pagamentos, né, os que não foram feitos ainda serão, e que eles estão muito tranquilos em relação a isso, que vai pingar. Assim, cara, significa que a partir de agora tá tudo bem, que a gente não vai cobrar mais, e que os caras falaram que tá tudo certo, então a gente parou de olhar pra isso? Não, não significa. Se até o final da próxima semana a SAF não cumpriu o que prometeu, né, o que acordou com os jogadores que vai cumprir, a gente vai voltar aqui e vai dar porrada 2 vezes mais. Agora, óbvio que ouvir dos jogadores, e não do clube, dos jogadores, que a conversa foi boa, né, e que de fato tá tudo resolvido, e até dos caras mais chatos, assim, o Scarpa falou isso, não,
a conversa foi muito boa, tá tudo certo, internamente a gente resolveu o que tinha para resolver, as pendências foram colocadas em dia, até o Rony, que de todos os tons ali adotados na zona mista foi de quem eu menos gostei, assim, ficou uma coisa meio, falar que tem sonho de jogar na Arábia, um negócio meio, enfim, mas cada doido com seu sonho, né? Mas todo mundo falou, cara, não, foi resolvido, colocaram as pendências em dia, ou estão colocando, vai pingar o que falta pingar aí. Então, quando você ouve isso dos jogadores, você entende que, pelo menos, parece que alguma coisa tá de fato caminhando para resolver, e claro, fazendo isso, os jogadores puxam para eles uma responsabilidade, porque a partir de agora, estando as coisas dentro de uma normalidade, a gente vai poder cobrar mais deles, né, e obviamente do treinador, porque o trabalho do Cuca até aqui nesse ano para mim é ruim, o time é bagunçado, o time é desorganizado, o time precisa jogar muito mais bola, a verdade é essa. Então, assim, quando você tem salário atrasado, quando você tem bagunça administrativa, você sempre tem esse porém, né? O time jogou muito mal, fulano amassou a bola, mas o salário tá atrasado. Então, se resolveu, se tá resolvendo, se vai pingar até o fim da semana e vocês consideram resolvidos, ótimo. Para mim, maravilhoso, para mim é uma grande notícia. Então, né, vamos jogar mais bola, aqueles que não estão entregando aquilo que precisam entregar, precisam melhorar, porque quem entra em campo é jogador, então ter salário em dia, ter as coisas resolvidas fora do campo e tal é muito bom, mas não ganha jogo, né? E assim, uma coisa que eu fiquei com impressão também é que quando existe a presença do Rubens Menin nesses bastidores, no vestiário, nessa conversa com os caras, quando ele aparece, dá satisfação e fala, ó, vai ser assim, 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 os caras respeitam um pouco mais, assim, a impressão que eu tenho. Não tô aqui mandando indireta pros outros, né, não é isso, absolutamente. Estou falando porque dá para perceber isso vindo dos jogadores, né? Nos depoimentos, que não, o Rubens veio aí, conversou e foi transparente, falou isso, então beleza, a gente considera resolvido. A gente ouviu declarações no plural nesse tom ontem na zona mista, várias, então tomara que de fato isso aconteça e, bom, se a presença do Rubens nesse momento de crise traz essa tranquilidade, que ele apareça mais, né, que ele vá mais, que ele dê satisfação nesses momentos delicados, porque claramente havia sim um clima ali antes desse jogo, de uma cobrança interna que, assim, poderia a qualquer momento implodir. Que bom que não implodiu e que desarmaram a bomba, vamos dizer assim. É, sem dúvida nenhuma, um alívio nesse momento da temporada. Terceiro ponto, os discursos dos jogadores, especialmente Lianco e Scarpa, sobre as indiretinhas nas redes sociais no meio da semana ali, eu gostei, cara, assim, não vou falar que o mesmo tanto que eu fiquei puto no meio da semana, eu fiquei tranquilo ontem não, porque eu fiquei muito puto no meio de semana com aquelas indiretinhas, e vou postar e vou apagar em 2 minutos, e indiretinha pra cá e pra lá, um negócio adolescente, já xinguei muito isso aí no vídeo do meio de semana. Mas ontem, eu gostei do tom que os caras adotaram. Primeiro que eles disseram, ambos, que conversaram, que se resolveram, que foi um mal entendido, né? Que o Scarpa entendeu que o negócio que o Lianco postou era indireta pra ele, depois o Lianco explicou o que ele quis dizer, e que na verdade não foi, que tá tudo bem. O Scarpa falou, não, tem nada contra ele, acho que ele também não tem nada contra a minha pessoa, os nossos filhos fazem aula de música juntos e tal, e tá tudo certo, né? Claramente eles não são melhores amigos, não são da mesma galera e nem precisam ser, é o que eu sempre defendi aqui. Jogador não tem que ser amigo do outro jogador, o jogador tem que ser profissional e não pode deixar a afinidade, ou a falta de afinidade, esses números de telemarketing foram ligando pra gente o inteiro, é chato demais. A falta de afinidade com o outro jogador atrapalhar dentro de campo. Isso não pode. E isso eu não vi acontecendo, né? Então, cara, se eles se amam ou se eles só se respeitam, pra mim dá no mesmo, rigorosamente no mesmo. Eles precisam se respeitar e dentro de campo se ajudar. E deu pra ver, a menos que eles sejam os melhores atores do mundo, deu pra ver que em campo os caras se respeitam, né? O Scarpa foi lá e perdeu o pênalti, o Lianco foi o primeiro a ir lá receber o Scarpa. Vem cá, vambora, vamos pra cima, confiança, nós vamos virar esse trem, e depois comemoraram juntos e vida que segue. Então eu gostei do discurso, né, em relação à resolução desse problema, do discurso em que o importante é que dentro de campo eles estão defendendo uma mesma camisa, e é isso mesmo. E assim, precisamos falar um pouco sobre Gustavo Scarpa, né? Ele deu uma resposta muito boa para uma pergunta igualmente boa do meu colega Henrique André, da Itatiaia, né, sobre essa coisa do Scarpa. Você tá feliz no Galo? E aí? Porque, né, tem muita gente que parece que não, cara, parece que você não tá, parece que tá jogando aqui fazendo um favor. E realmente parece, tem hora, né? O Scarpa em alguns momentos passa essa imagem meio antipática pro torcedor. Ele deu uma resposta muito boa, mas muito boa. Ao meu ver, a melhor resposta da coletiva ontem. Tá cortada aí, tem um corte publicado no meu Instagram, aqui no YouTube também. E claro, a Zona Mista completa tá publicada aqui no canal também, vai lá ver. Que ele fala assim, cara,
Tô feliz, gosto da cidade, gosto daqui, minha família gosta. O negócio é que eu sou diferente dos caras, então às vezes eu fico meio deslocado. Não tô falando exatamente o que ele disse, mas foi nessa linha que ele respondeu. Assim, a música que eu escuto os caras não gostam, o assunto que eu gosto os caras não gostam, né? Ele não é da mesma galera que os caras, então às vezes ele fica meio deslocado, e ele falou assim, tem hora que mais do que ser, você tem que parecer ser, eu não me preocupo muito com isso. Ele quis dizer o seguinte, cara, se eu não faço parte da galera, eu não vou ficar fingindo que eu faço, eu vou lá, faço o meu trabalho, vou embora, e é isso mesmo, e se quer achar que eu sou antipático, que ache, e que se foda, né? No bom português, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E assim, cara, antes de tudo, tá, me convenceu em grande parte ali, o que ele tá dizendo. Eu acho, se fosse pra votar, que o Scarpa não tá de sacanagem, que o Scarpa não odeia o Atlético, que ele não tá jogando mal ou criando intriguinha no vestiário, que ele não é a maçã podre do elenco. Não acredito nessas coisas mesmo. Eu acho realmente que ele é um cara, que tem uma personalidade que dentro da boleirada ali não é uma personalidade que se assim, adequa tão fácil, um cara, né, que tem o seu jeito, um cara meio peculiar ali, meio diferente, e tá no direito dele de ser, cara, não é ali um reality show de amizades, não, é um time de futebol, cara, se os caras fizer o dele dentro do campo, tá tudo certo. Agora, se eu pudesse dar uma dica pro Scarpa, quem sou eu? Rigorosamente nada, uma poeira do deserto, pra dar uma dica pra um jogador campeão, vitorioso e muito talentoso, seria o seguinte, cara, faz um esforcinho que seja pequenininho para o torcedor gostar um pouquinho mais de você. Porque torcedor de futebol, especialmente do Atlético e de torcedor do Galo eu entendo um pouquinho, posso falar. Cara, não precisa de muito pro torcedor gostar de você. Precisa de quê? Que você se entregue em campo, que você dê raça, entrega. Se você deixar de correr aí, esquece, aí fudeu, vão te odiar mesmo, perdão pela palavra, né? Obviamente bom futebol, mas bom jogador você é. E, cara, um pouquinho que seja de demonstração que você tá feliz por estar ali. Se você gosta, se você tá feliz, se o Galo te recebeu super bem, os companheiros, o clube, a imprensa, a cidade, se a sua esposa adora estar aqui, seus filhos, etc. Cara, ser um pouquinho marqueteiro de vez em quando faz bem. Eu entendo que não faz parte da sua essência. Você não precisa ficar o dia inteiro postando que tudo na sua casa é do Galo e não sei o quê, e jogando pra galera o tempo inteiro. Eu não tô falando que ninguém faz isso, tá? Pelo amor de Deus. Antes vocês acham que eu tô mandando indireta pra alguém. Absolutamente. Aliás, eu gosto do torcedor que faz isso, porque o torcedor adora e, no fim das contas, relação boa entre torcida e jogador ajuda o time dentro do campo, né? Mas, cara, um mínimo esforcinho que seja, pode continuar sendo um cara discreto que no seu tempo livre tá lendo, tá jogando ping-pong, fazendo cubo mágico, andando de skate, tá tudo certo, ninguém tem nada a ver com sua vida pessoal. E assim, fez um gol, cara, sei lá, grita um aqui é Galo, sabe, beija o escudo, mostra o escudo pra galera, vai na bandeirinha e faz igual o Paulinho fez ano passado, aqui é a nossa casa, no retrasado, né, no primeiro gol lá da Arena contra o Santos, cara, alguma coisinha, porque de fato, Scarpa, você é muito bom jogador, mas de fato, uma parcela grande da torcida não comprou sua briga até aqui. Então, assim, ele falou isso na entrevista também, nessa resposta. Cara, vai ser com o tempo eu vou reconquistar essa confiança do torcedor e tal. Eu tô te dando uma dica aqui de um atalho de quem não entende de futebol profissional, quem entende é você que é atleta, mas entende bem mais que você, posso garantir isso aqui, de torcida de Atlético, porque eu vivo isso aqui tem 30 anos. Cara, faz um agradinho pro torcedor aqui e ali, não precisa ser muita coisa, não precisa virar o maior marqueteiro do Brasil. Mostra um pouquinho mais que você gosta. E a torcida vai te abraçar, porque você é bom jogador e, como eu disse, não acredito que você seja a maçã podre do elenco, não. Então, eu acho que isso pode ajudar o Scarpa, cara. Pode ajudar o Scarpa no Atlético, é um processo, né, que ele tá passando aí. Até curioso, eu fiz uma enquete sobre isso lá quando eu postei o vídeo no Instagram, né, postei a declaração dele e dei duas opções, né? Inclusive falei na enquete, na descrição, na legenda, que o meu voto era na primeira opção da enquete, que era o quê? Postei lá ele falando isso, que às vezes o torcedor acha que ele não gosta porque ele é meio mais quieto, mais na dele e tal, porque ele não é tanto da galera. E aí coloquei as duas opções. Tá aí, me convenceu, que é a opção que eu voto. Me convenceu, eu realmente acho que é isso. Eu não acho que ele tá de sacanagem, que é maçã podre. Eu realmente acho que ele é só um cara diferente e deixa o cara lá, tá tudo bem, né? E a outra opção era, não, esse mala não me convence, vaza do Galo, alguma coisa assim. E até onde eu vi, antes de gravar o Cabeça Fria, eu olhei ali a votação, tava exatamente empatado. 50% de votos pra Thaí, me convenceu, e 50% de votos pra mala, vaza daqui. Então, cara, considerando que você já tá partindo da premissa de que metade da torcida entende isso que você tá dizendo, que você é um cara diferente, você não precisa ser da galera, cara, faz um esforcinho pra convencer a outra metade.
Não vai ser tão difícil quanto parece, não vai doer e vai melhorar muito a sua vida como torcedor. Eu tenho certeza disso. Bom futebol, desempenho, raça, entrega, é meio caminho andado. Mas essa outra parte, por mais que você não ame fazer, tem hora que é importante. Tem hora que no trabalho da gente a gente precisa entender que não é só fazer o que tá ali, né, exatamente descrito em contrato, né? Tem hora que tem uma coisinha ou outra aqui fora que, se você tiver esse discernimento, vai te ajudar muito no Atlético e quem sabe na carreira, né? Porque ele mesmo disse que no Palmeiras ele já teve uma fase mais quieto na dele, não sei onde. Então, cara, quem sabe, né? Eu acho que há espaço para isso, e se você se propor a fazer, você vai ver que não é tão difícil quanto parece, não, e os resultados vão ser muito bons. Sobre o Galo, cara, assim, eu tenho total noção de que essa minha visão, por exemplo, do Scarpa, de que ele é um cara comprometido, que quer o bem do clube, que tá tentando jogar bem, que tá tentando ajudar e que não tem nada contra ninguém, que não odeia aqui e tal, que tá feliz e que só é um cara um pouco diferente. Eu sei que essa visão ela é um pouco romântica da coisa, um pouco otimista, é uma visão de quem quer acreditar nisso. Eu entendo isso. E o que eu vou dizer agora, né, é também uma visão de quem quer acreditar nisso. E por quê? Porque eu acho que o futebol, ele só é legal quando acompanhado de uma dose de irracionalidade. Onde que eu quero chegar? Cara, o Atlético classificou ontem contra o Bucaramanga. Racionalmente, pensando apenas com a cabeça, existem elementos para acreditar que esse jogo de ontem, perdendo o jogo nos 90 minutos e ganhando nos pênaltis, passando do Bucaramanga nos playoffs da Sul-Americana, vai ser uma puta virada de chave, que agora o Atlético vai mudar da água pro vinho? Definitivamente não. Não tem, racionalmente não tem. Agora, tem hora que a gente precisa abraçar um pouquinho a irracionalidade, a atleticanidade, cara. Eu publiquei uma coluna hoje em O Tempo, falando que eu escolhi acreditar na virada de chave, né? Uma galera vem me criticando. Ah, Frossá, mas você é muito morde-a-sopra. Você estava batendo outro dia, agora classificou perdendo, você já tá tudo bem. Cara, não tá tudo bem. Definitivamente não tá tudo bem. Assim, daqui pra frente, não vai mudar rigorosamente em nada a minha postura em relação às cobranças. Repito, se o Atlético não honrar o que combinou com os jogadores, que vai pagar até o fim da semana que vem, o que tá devendo, eu vou vir aqui e vou descer o cacete de novo, como sempre fiz. Se o time não melhorar, não passar a ter um padrão, eu vou continuar criticando o Cuca, porque eu acho que o trabalho é ruim, né? Se não trouxer 2, 3 bons reforços, eu vou continuar falando que o elenco é insuficiente, porque é muito pior do que o elenco de vários clubes brasileiros, e a tendência é tomar ataca pro Flamengo agora na Copa do Brasil. Racionalmente, eu sei de tudo que tá acontecendo. Eu vejo futebol, eu trabalho com isso tem uma década, eu sei o que tá acontecendo. Agora, o que é o futebol se não a possibilidade que nos dá, dia após dia, da gente abraçar um pouquinho da irracionalidade? E existe um mundo em que essa classificação, de fato, vai virar uma chavinha ali dentro, o Atlético vai... Eu não tô pedindo muito, não. Eu quero salário em dia, eu quero pelo menos 2 bons reforços, caras que vão chegar pra jogar, pra serem titulares do time. O ideal eram 3, mas pelo menos, no mínimo 2, né? Eu quero que o Cuca encontre um padrão de jogo pra esse time, dê um padrão e que você veja logicamente ali, né, com lógica, o que tá acontecendo no time. Meu time com bola faz isso, sem bola faz isso, só isso, não é muito que eu tô pedindo. E eu quero que dentro do campo os caras corram, só isso. Os caras corram, se entreguem e com um certo padrão e com um time razoável que seja, um elenco bom, não precisa ser espetacular, porque espetacular a gente sabe que não vai ser, mas bom, seja um time competitivo. Se isso acontecer, a torcida vai comprar o boi de novo. Porque a gente é assim, cara, a gente precisa de pouco pra abraçar. A gente precisa de pouco pra abraçar, e a galera que tá largando volta. Volta, arruma a casa, como eu venho falando, e daqui a 2 jogos bem jogados, a arena tá entupida de novo. Existe um mundo em que o Atlético vai ser um time competitivo a ponto de brigar por esse título da Sul-Americana. Da Copa do Brasil não, é loucura pensar. O normal é o Flamengo atropelar o Atlético. E se o Flamengo passar agora do Atlético nessas oitavas, deixa que o Atlético jogue com dignidade, eu não vou mudar o meu tom, não. Eu continuo acreditando na hipótese de que esse jogo de ontem foi uma virada de chave. E isso é ser racional? Não, mas isso é ser torcedor, e tem algum momento que você precisa ser, cara. Se você for só racional o tempo inteiro também fica chato. Então, Frossar, então agora, Frossar, você tá abraçando o lúdico e só a atleticanidade vai deixar de cobrar e ser jornalista que cobra? Lógico que não. Dá pra ser as duas coisas, acreditem em mim, dá pra ser as duas coisas. Eu tô simplesmente dizendo, acredito nesse mundo em que o Atlético vai virar a chave, vai ser um time minimamente competitivo, vai ser um time que vai brigar na parte de cima da tabela do brasileiro. Eu não quero muito, não. Eu não tô sonhando com o título brasileiro, não, gente. Eu vejo futebol. Não dá, esquece, esse ano não dá.
Mas assim, num mundo em que o Atlético vai brigar por uma vaga no G8 e vai ser competitivo a vera na Sul-Americana, porque dá pra chegar, pelo menos na final desse trem, dá pra acreditar. Então, repito, olhando lógica, assim, com lógica, né, com racionalidade pro cenário, é o mais provável? Não, não é. O mais provável, infelizmente, é a SAF continuar não cumprindo o que promete, é chegar só um reforço mais ou menos, nem ser um reforço tão bom assim, é o time continuar desorganizado pelo treinador. A lógica é essa. Mas se a gente for só olhar lógica o tempo inteiro, acabou a graça do futebol. Acabou, matou. O futebol, ele é, por essência, irracional. Por essência, por isso que é o melhor esporte do planeta. Então assim, como atleticano, eu me dou ao direito de, em alguns momentos, abraçar a irracionalidade, a atleticanidade que existe em mim. É só isso que eu tô fazendo quando eu falo, cara, essa porra foi uma virada de chave, foda-se, foi. E se não foi, amigão, beleza, eu vou lamentar daqui a 3, 4 dias e vou bater de novo. Isso não é ser morde a sopra. Isso é ser, ao mesmo tempo, jornalista, crítico que cobre o clube e torcedor também. Se eu não puder me dar ao direito de acreditar que a maré vai virar em algum momento, aí eu largo, porque acabou a graça, acabou o planeta, acabou o esporte. Eu preciso ter alguma coisa pra abraçar. Eu posso quebrar a cara 30 vezes. Acreditei aqui, quebrei a cara. Acreditei de novo, quebrei a cara. Acreditei, quebrei a cara. Quando eu enxergar uma luzinha no fim do túnel, eu vou acreditar de novo, que eu faço isso há 30 anos. Quantos anos da minha vida eu entrei num ano desiludido, o Atlético contratou um bagre máximo, eu olhei pro cara e agora vai. Eu lembro da contratação do Mendes lá, o equatoriano Mendes, meu Deus, agora o Mendes chegou, não foi. Ah, porque o Galo contratou o Jairo Campos, agora tem zagueiro, agora vai, que zagueiro. Eu lembro de um desarme que ele deu no jogo contra o América no Mineirão, tava no 7A nesse jogo, um carrinho, saiu jogando, falei, meu Deus, que zagueiro, não foi. Torcer pra time de futebol é isso, gente. Se não, vamos fazer matemática, torcer para número, vamos viver de bolsa de valores. Torcer para time de futebol é abraçar o irracional, o inesperado, o ilógico. Nem sei se ilógico existe, acho que sim. Então, assim, é só isso que eu tô me permitindo fazer. Me perdoem aqueles que esperam que o tempo inteiro eu seja o mais racional do planeta. Aqueles que esperam que todos os dias da minha vida, 24/7, eu vou dar porrada, criticar o que tá errado. Em nenhum momento vou me iludir com alguma coisinha ali. Eu vou me iludir porque eu sou ser humano. Agora, se eu for só um iludido que tampa os olhos pro que tá acontecendo, aí vocês podem me criticar. Pô, Frossaro, aí, pô, pelo amor de Deus, tem 3 meses aí o Galo afundado na merda, acontecendo um tanto de coisa errada, e tudo pra você tá bom, aí não. Aí vocês podem descer o cacete em mim que eu tô errado. Agora, se eu não puder abraçar em algum momento a minha atleticanidade e acreditar que em algum momento a coisa vai virar, acabou o mundo também. Pode puxar aí, teve um vídeo, quando o Atlético foi campeão mineiro, eu falando que, ó, me desculpem aí os céticos, mas eu tô iludido. Por quê? Porque o time jogou bem no Mineiro. E tinha umas peças aqui e ali que eu falei, cara, esses caras vão jogar, esse time vai encaixar. Ser torcedor envolve também essa coisa de ser um otimista burro em alguns momentos. Olhando pra trás eu falo, meu Deus do céu, que idiota que eu fui. Acreditei com base em nada, o time era ruim, o time era... Ruim não, né? Mas o time era insuficiente pra pegar a Vera brasileiro pela frente, Copa do Brasil, né? Pô, me iludi mal, fui mal. Beleza, cara, futebol é assim, quebrei a cara, como eu falei. Vou quebrar mais 30 vezes, né? Em algum momento eu vou acreditar e vou acertar e vou ser feliz. Né? Porque assim, quando as coisas, durante a campanha também, dos títulos, dos grandes momentos, começam a acontecer, tem muita gente que não consegue curtir a jornada porque simplesmente tá tudo sempre muito ruim. Em 2013, eu sempre conto esse caso, na semifinal da Libertadores, e pelo amor de Deus, eu não tô comparando, o time era muito melhor, era tudo muito melhor, muito melhor. O Galo hoje tem 50 mil vezes mais problemas que tinha em 2013. Não estou comparando. Só tô dizendo que na semifinal, e ninguém me contou isso não, eu ouvi porque eu tava lá, no Portão 2 de Independência, quando o Cuca tira, quase certeza, Bernard e Tardelli para colocar Alexandre e Guilherme contra o Newell's na semifinal, uma galera chamou o Cuca de burro no estádio. E o Guilherme, minutos depois, fez o gol da classificação, a gente foi pra final e foi campeão da Libertadores. Então, assim, o que eu tô dizendo é, o futebol é irracional. Vamos nos permitir, em algum momento, ser irracionais. E claro, quando o futebol exigir que a gente seja racional, como exigiu na terça-feira agora, com esse absurdo do Rony, com a quarta-feira, com o caos que aconteceu, a gente tem que ser racional, vir aqui e, ó, isso aqui tá errado, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um absurdo. E eu vou continuar fazendo isso, vocês podem ter certeza. Absoluta, porque eu não tenho rabo preso com rigorosamente ninguém. Ninguém, zero. Então, assim, contem comigo com isso, mas entendam que em algum momento eu vou ser torcedor também, porque eu sou ser humano, cara. E ontem eu
terminei o jogo puto, meu Deus, o Galo não jogou nada, revoltado internamente, mas lá na Zona Mista eu tava, cara, feliz de poder fazer uma pergunta pra cima pros caras. Que o Everson fez o gol e que lembrou a classificação contra o Boca em 21, né? E, cara, e acreditando que o discurso do Scarpa é sincero, porque eu sou ser humano, cara, eu quero acreditar e ser torcedor é isso, e espero que vocês entendam. Foi um baita desabafo aqui, bem pessoal, assim, porque tá muito chato essa polarização, cara. Muito chato. Você bate se é cruzeirense e Galo contra. Aí você faz algum conteúdo com um pouco de alento, de esperança, de alegria, tentando jogar um pouquinho pra cima, que absurdo. Cara, não. Vamos ser razoável pros dois lados. O Atlético precisa da gente. Mas precisa de verdade. Cada vez mais. E se a gente continuar nessa guerrinha aí, nós vamos pra lugar nenhum, não. E se a gente voltar a ter uma mínima unidade, com discordâncias que seja, mas ter uma unidade enquanto atleticanidade ali, a gente é forte demais. Vocês sabem disso, a gente já mostrou isso 1 milhão de vezes. Podem ter as ressalvas que vocês tiverem, eu tenho várias também, com a SAF, com a gestão, com esse, com aquele, com fulano, com Beltrano. Pode ter, não tô falando que tem que amar tudo e todos, não. Mas quando entra em campo é o Clube Atlético Mineiro que tá ali, gente. Vamos lembrar disso, é importante lembrar disso, porque o Galo é maior que tudo e todos e sempre vai ser. Perdão pelo vídeo longo, perdão pelo desabafo, estamos classificados, que vem o Godoy Cruz, precisamos jogar mais bola, Cuca precisa trabalhar melhor, precisamos de reforços vários, precisamos de salário em dia, tem muita coisa errada, vou continuar cobrando. Viva o Clube Atlético Mineiro, beijo no coração, até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreva, tchau.